nossos cumprimentos a todos. Estivemos falando a respeito da mediunidade na infância, há 15 dias atrás, e sobre o amigo invisível. Observamos que não há uma idade determinada ou que seja melhor para a eclosão da mediunidade. Ela pode manifestar-se em crianças, adolescentes, em pessoas adultas ou com mais idade. Vimos também que para a psicologia, criar um amigo invisível, juntamente com outras criações da imaginação, aparecem nas crianças com uma ampla variedade de traços da personalidade, não podendo supor que a existência de um companheiro imaginável seja em si sinal de uma tendência sadia ou doentia no desenvolvimento da criança. Mas a verdade é que nem sempre a reação da família é tranquila diante desse tipo de acontecimento. Muitos pais, por falta de informação, ficam preocupados, aflitos, supondo que o filho ou a filha sejam portadores de algum distúrbio psiquiátrico. E para isso, vamos ao esclarecimento de Divaldo Franco sobre a criança e o amigo imaginário, que consta no livro Divaldo Responde 2, Mediunidade Infantil. Em uma das perguntas que lhe foi dirigida, é-lhe questionado que quem tem uma criança que afirma brincar com um amiguinho imaginário ou com amiguinhos imaginários, como pode distinguir o que é imaginação e o que é mediunidade? E a resposta de Divaldo Franco foi a seguinte: de uma maneira muito fácil, através do conteúdo dos diálogos. Quando se trata de um ser imaginário, desse período em que a criança passa pelo fenômeno mitológico, lúdico, que está no desenvolvimento da sua emoção e da inteligência, percebe-se que são coisas de significado pueril, infantilidades. Mas quando, por exemplo, citam nomes, referem-se a acontecimentos e a criança se torna séria, procurando lidar de maneira característica, como se estivesse em realidade com outrem, não se trata de um amigo imaginário, mas sim de um espírito. Como lidar? Como os pais devem lidar? Estimulando a criança, conversando naturalmente, explicando-lhe a que se refere ou perguntando: então, seu amiguinho veio hoje? Que disse ele de importante? E toda vez que a criança for induzida a uma atitude negativa, os pais dialogarem como se fosse um ser real, mesmo que imaginatório, ou, sendo um ser real, de natureza espiritual, elucidar: não, você não pode atendê-lo. Eu sou o seu orientador, seu pai, sua mãezinha, conforme o caso. E antes de você tomar qualquer atitude, ouça-me, porque Deus me confiou você para que eu o ame e resguarde de todo o mal. Deve acrescentar também que o amiguinho é apenas um amiguinho. Voltando ao livro Mediunidade e Obsessão em Crianças, vemos o relato de alguns casos onde aflorou a mediunidade em crianças
de maneira bem ostensiva. No ano de 1849, dia 20 de novembro, nasceu em Londres uma menina que recebeu o nome de Elizabeth. Seus pais, Jane e George, este capitão de um navio, obrigado por sua profissão a constantes viagens. Desde pequena, Elizabeth d'Espérance, como era conhecida, começou a ter visões no casarão onde morava. As pessoas, entre aspas, estavam em toda a parte, nos grandes quartos vazios, e circulavam como se ali morassem. Sua mãe era portadora de uma doença que a obrigava a permanecer dias e dias no leito, e as criadas davam-lhe pouca atenção. Por mencionar a presença dessas pessoas, passou a ser considerada uma menina esquisita, estranha, e como os fatos de vidência se tornassem mais comuns, chegou a ser até castigada. Até que um dia sua mãe, suspeitando de sua sanidade mental, requisitou a presença de um médico para examinar a filha. O médico ouviu atentamente o relato da menina e lhe disse que tais coisas só aconteciam com pessoas loucas. Isso lhe causou um medo muito grande, julgando que poderia realmente estar louca. Descrevendo mais tarde sua infância, Elizabeth d'Espérance teve ocasião de registrar a constante presença do fantasma de uma velha senhora que via com tal nitidez que pôde desenhar-lhe a fisionomia, conforme consta no livro No País das Sombras. A senhora surgia com vestido preto, tendo um chale de renda branca sobre os ombros, amarrado à altura do peito, e uma touca branca que escondia parte de seus cabelos grisalhos. Ela permanecia sempre num certo quarto, e Elizabeth a denominava Minha Senhora Fantasma ou Minha Senhora das Sombras. Aos 14 anos, chegou à conclusão que tudo aquilo era obra de Satanás. Diante das visões, punha-se ela de joelhos a rezar. Tão grande foi a angústia que ficou muito abatida, magra, pálida. O pai, ao retornar de uma de suas viagens, preocupou-se, vendo o seu estado, e resolveu que a filha necessitava de ares novos, levando-a então a uma viagem ao Mediterrâneo. A viagem trouxe grande alegria a Elizabeth. Era tudo novo e belo. Os fantasmas desapareceram, a saúde restabelecida, e o fato de estar ao lado do pai era motivo de satisfação e tranquilidade. Certo dia, estando ela no tombadilho, que é a parte mais alta do navio, acompanhada com um tenente, avistou um navio no horizonte. E comentando a respeito, para sua surpresa, o tenente disse que não via o navio. Elizabeth ficou muito aflita, pois esse navio vinha em direção à proa. Alarmada, começou a gritar que iriam bater. E, para seu horror, o grande navio se aproximou e atravessou o deles. Com o susto, chorando apavorada, Elizabeth teve que ser recolhida ao quarto.
Seu pai investigou o fato e constatou que ninguém viu o navio que ela mencionara. Durante a adolescência, os fantasmas deram uma trégua e ela passou por certa tranquilidade. O tempo transcorreu e Elizabeth de Esperance, já adulta, resolveu consultar uma ledora de sorte. Esta, confirmando as visões, disse-lhe: teus olhos veem coisas ocultas para os outros. Essa ledora também lhe falou sobre seu casamento, que aconteceria dali 2 anos, e muitas outras coisas. E tudo o que ela disse se confirmou. Elizabeth de Esperance tornou-se um dos mais importantes médiuns que contribuíram para o evento do espiritismo. Era portadora de vários tipos de mediunidade, entre os quais citamos efeitos físicos, psicografia, vidência, materializações, transportes, pinturas mediúnicas, etc. Suas faculdades mediúnicas foram pesquisadas por eminentes estudiosos. Os fenômenos obtidos por seu intermédio foram comprovados, visto que a médium se destacava pela honestidade, pela ética, pelo desejo de colaborar, para que essa faculdade notável, que é a mediunidade, se tornasse mais conhecida e aceita pelos seres humanos. Elizabeth escreveu o livro que mencionamos no País das Sombras, relatando sua vida e suas experiências mediúnicas, o qual até hoje é muito apreciado e estudado no meio espírita. Ela desencarnou em 20 de julho de 1918. E voltando sobre o início da mediunidade na infância, vemos que a mediunidade também ocorreu muito cedo na vida de Divaldo Franco. Ele, por volta dos seus 4, 5 anos, já estava recebendo recados espirituais, a princípio de sua avó, Maria Senhorinha, sem ter ideia de quem era e supondo ser uma pessoa como todas as outras. Ela pediu-lhe que desse um recado a Ana, mãe de Divaldo. Obediente, o menino deu o recado, sem entender a razão da surpresa causada pela menção do nome. É que Dona Ana perdera a mãe em ocasião de seu parto. Portanto, nem chegara a conhecê-la, e muito menos Divaldo, que nem sabia tratar-se de sua própria avó. Para que não houvesse dúvida alguma, o menino descreveu a pessoa, entre aspas, com todos os detalhes, e que logo em seguida foi confirmado por uma tia, Edviges, que disse emocionada: Ana é mamãe. Daí em diante, os fenômenos mediúnicos se tornaram constantes na vida de Divaldo. Por essa época, ele passou a ter a companhia de um menino e juntos passavam horas brincando. Era um índiozinho e se chamava Jaguaruçu, sendo, como se pode deduzir, invisível às demais pessoas. A mesma precocidade mediúnica surgiu na vida de Chico Xavier, o maior médium psicográfico de que se tem notícia, e que aos 4 anos conversava com sua mãe
desencarnada. Por hoje vamos terminando o estudo de nosso livro e voltaremos daqui 15 dias. Muito obrigada e uma ótima semana a todos.